a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Por gentileza, você que tem um exemplar bíblico, abra comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo é o de número 6, o versículo é o de número 45. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque enquanto você procura, eu estendo as minhas imensas gratidões, primeiramente a Deus, que por mais uma vez me concede a oportunidade de pregar sua maravilhosa e rica palavra. Para os irmãos que não nos conhecem, costumo dizer que, embora seja um pouco jovem, eu vivo disso e vivo para isso, irmão, para pregar a palavra do Senhor. E a coisa que nós mais amamos fazer é pregar que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus ele transforma. Que Deus continue também abençoando meu grande amigo, apóstolo Renato, um homem de Deus, tenho como referência ministerial. Eu acredito que tem sido um homem de Deus para toda a igreja. Que Deus continue te abençoando, dando força nesse ministério para você e para toda a sua casa. Deus continue abençoando também a vida do meu amigo Felipe, um servo de Deus. Deus continue te honrando, te dando graça e te fortalecendo nesse ministério. Queridos, não pude vir hoje com a minha esposa, porque ela tinha um compromisso em um certo ambiente, em um outro lugar, e não deu para ela me acompanhar nessa noite. Já justificando o meu atraso, Deus ainda não nos abençoou com um carro, então eu tenho que chamar Uber para ela, Uber para mim, e a gente fica nesse embate para ver quem vai primeiro. Ela foi primeiro, né? Tem que conceder honra para as mulheres. Então, me perdoe o atraso. Geralmente, quando a gente tem agenda assim, ela em um ambiente, eu em outro, aí tem esse embate para ver quem vai primeiro. Mas para a honra e glória do Senhor, deu tempo de chegar. Queridos, quem achou o texto bíblico pode confirmar com amém? Eu confesso para os irmãos que fiquei estudando o texto a qual nós tínhamos como tema e pedindo graças ao céu. O Senhor ele acendeu essa mensagem no meu coração, dizendo que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. E essa é a certeza que eu tenho. Todas as vezes que a mensagem ela arde no meu coração, a certeza que eu tenho é que tem alguém que está precisando ouvir acerca dessa mensagem. Então eu peço para você redobrar a sua atenção, porque Deus ele vai falar conosco na noite de hoje. Ou melhor, Deus vai continuar falando conosco. Quem achou, confirme com amém? Amém. O texto bíblico nos diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Aproximou-se deles, andando sobre o mar. E você se assente glorificando. Glória a Deus. Queridos, você quem pode e não for lhe constranger, olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: hoje é noite de passar adiante. Não, desse jeito você vai ficar parado no mesmo lugar. Diga com força: hoje é noite de passar adiante. Me animei, apóstolo. Queridos, nós estamos diante de um texto conhecido, um texto bastante pregado. Eu acredito que seja da memória de todos acerca deste sermão. É bem verdade que esse texto ele se encontra aqui no Novo Testamento.
para mim ser um pouco mais exato, ele está classificado nos chamados Evangelhos de Cristo, aonde nos traz a biografia, a história acerca de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, desde o seu período em que ele nasce, até o exato momento que Cristo ele é assunto aos céus. É bem verdade, e esses evangelhos são constituídos por 4, Mateus, Marcos e Lucas e João. Os 3 primeiros chamamos de evangelhos sinópticos, porque eles vão trazer quase que da mesma narrativa, quase que da mesma coisa, embora muitos deles trazem de forma mais detalhada. Nós conhecemos acerca do ministério de Jesus e sabemos que ele nasce, e após ele nascer, houve-se aquela perseguição por Herodes, tendo que fugir para a cidade de Nazaré. Sendo assim, Cristo fica no anonimato, aparecendo aos 30 anos de idade, sendo batizado por João o Batista e dando início ao seu ministério. O ministério de Jesus aparentemente parece ser um ministério curto, porque começa aos 30 e finda aos 33 anos de idade. 3 anos e meio dura o seu ministério, aparentemente pequeno, curto, mas nós que nos enganamos. O ministério de Jesus foi o maior ministério que já houve, ou o maior ministério que vai haver. Não vai ter um ministério maior, ou alguém que se compare com o ministério de Jesus. João vai dizer isso, lá no seu último capítulo, dizendo que Jesus ele fez tantos milagres, tantas curas, que se nós fôssemos pregar todos os livros da terra, não caberiam os milagres que Jesus fez, porque foram muitos, mas nós conhecemos a sua trajetória. O texto anterior, ao capítulo de número 6, versículo de número 45, nos diz que Jesus está pregando, e aonde Jesus pregava, era normal reunir uma multidão, só para ouvir Jesus pregar. É porque ele era mensagem, é porque ele pregava a mensagem, e ele era a própria mensagem. O capítulo de número 6, Jesus ele prega, e após ele pregar, um sermão que se estendeu, alguém vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, dispensa a multidão, para que nós passamos para o outro lado. Jesus então vai olhar para o seu discípulo e vai dizer: nós não podemos dispensar a multidão com fome. Jesus multiplica aqueles pães, aqueles peixes, alimenta aquela multidão. Então ele prossegue, pega os seus 12 discípulos, coloca dentro do barco, e ele fica sozinho em terra. Isso aqui me chamou muita atenção, porque Jesus ele pega os seus discípulos, coloca dentro do barco, e ele fica sozinho em terra. A narrativa de Mateus, capítulo de número 14, vai dizer que Jesus ele não fica em terra, mas ele entra dentro do barco. Não só entra, como ele descansa naquele barco. E quando Jesus está no barco, irmão, o cenário é um cenário diferente, porque se vem vento, se vem tempestade, se vem crise, a gente desperta o mestre, ele acorda, acalma o vento, acalma a tempestade, e tudo fica calmo. Mas só que aqui em Marcos, o cenário é diferente. Vitor, por quê? Jesus ele não entra dentro do barco, mas ele fica sozinho em terra. Aí Deus falou no meu coração: vai ter momentos que eu vou estar dentro do barco, mas vai ter momentos que eu vou colocar você dentro do barco, e eu vou ficar em terra observando o barco navegar. Oh glória, eu sinto uma graça de Deus aqui, e Deus está falando no meu coração. Não é porque eu não estou no barco que eu não sei o que está acontecendo. Eu posso estar do lado de fora, mas eu sei como está teu barco, eu sei como está tua navegação, eu sei como está tua casa. Levanta a mão direita para o céu, porque eu já comecei a me esquentar. A direita está pouca, levanta a esquerda também, porque eu tenho uma palavra profética para quem entrou aqui dentro. Deus está dizendo: foi eu que te coloquei
coloquei nesse barco, foi eu que coloquei tua casa. Você não está só, seu casamento não está só, tua família não está só. Eu ainda tenho controle, eu ainda tenho controle. Tem alguém que acredita nessa verdade? Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele ainda está no barco. Ermi Jolamassi, Emitimintro levasse. Eu estou sentindo uma graça aqui só na introdução, apóstolo. E eu preciso dizer para alguém aqui, que entrou aqui dentro, oh glória, tudo conturbado, olhando para a direita, para a esquerda, dizendo: Senhor, cadê você? Aonde você está? O que está acontecendo? Deus está dizendo dentro do meu coração: foi eu que coloquei você dentro desse barco. Pode descansar, pode dormir tranquila. Eu ainda tenho controle da navegação. Eu ainda tenho controle desse barco. Se eu mandar ele ir para a direita, ele vai. Se eu mandar ele ir para a esquerda, ele vai. Mas eu ainda tenho a mão no controle. Olha lá, tem gente chorando. É mente, malas. Tem uma graça tão grande de Deus aqui, e Deus está dizendo: o que era amargo vai ficar doce, porque eu ainda tenho o controle da Deus conosco. Uramante, remintro. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui tão grande. Perceba no texto, Jesus ficou sozinho em terra, enquanto os seus discípulos navegavam. Estudiosos vão nos dizer que quando Jesus fica em terra, os olhos dele nunca se apartaram ou foi tirado dos discípulos. É ele em terra, mas os olhos na navegação. Não, eu vou repetir. É ele em terra, mas os olhos na navegação. Em outras palavras, enquanto Jesus olhava para ele, Jesus estava dizendo: quando vir vento e tempestade, eu vou estar no controle. Quando surgir a crise, eu vou estar no controle. Quando surgir o desespero, eu vou estar no controle. Eu sei, irmão, que dá conforto quando Jesus fala que está dentro do nosso barco. Eu sei que dá conforto quando Jesus fala, oh glória, que vai estar junto conosco. Mas Ele quer ver a tua atitude quando você estiver sozinha. Ele quer ver a tua atitude quando você estiver sozinha, oh glória, de frente a uma navegação. Mas Ele está dizendo, é isso que você precisa entender. Mas Ele está dizendo, não é porque eu não estou dentro que eu não sei o que está acontecendo. Foi eu que permiti esse vento, foi eu que permiti essa tempestade, foi eu que permiti essa crise, mas a minha mão ainda está no teu barco. Eu não me afastei dele. Fala para alguém que está do teu lado, fala para alguém, Jesus ainda está no controle. Fala para alguém, eu sei que aqui na Deus Conosco todo mundo é educado, mas eu quero que você seja chato. Perturba alguém que está do teu lado, fala para ele, está com medo por quê? Está chorando por quê? Oh glória, está desesperada por quê? Não foi ele que te colocou dentro, não foi ele que te inseriu. Permaneça, continua, vai para cima. Ele ainda está na direção da Deus. Olha lá, tem uma mão levantada, tem uma mão levantada, é ele dizendo, eu ainda estou no controle. Só quem acredita nessa verdade, dá um brado de vitória para o inferno ouvir. Ende remate lavasse ende. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas eu estou sentindo um nível espiritual aqui, oh glória, muito forte. Alguém olhando e dizendo, essa depressão vai me matar, essa mágoa vai me matar, essa crise vai me levar. Jesus trouxe esse magrelo aqui para dizer para alguém, não
sou light, não se preocupa, fica calma, dorme tranquila, eu ainda estou no controle, eu ainda direciono, eu ainda estou com a mão no timão e dizendo: vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Jesus está mandando dizer: ano de 2022 não te mata, ano de 2022 será ano do controle de Deus para dentro desse ambiente. Eu estou tentando pular o tópico. Ele está no controle, fica em terra e os discípulos navegam. Aí o texto de João, capítulo 6, vai dizer que vem uma multidão. E o fim da multidão, ou que a multidão tinha intenção, era chegar para Jesus, colocar uma coroa na sua cabeça, e colocar ele em local de príncipe, local de rei. Mas eu gosto de Jesus por causa disso. Jesus, ele olha para aquela multidão e decide se afastar da multidão. Vitor, para quê? Bater papo? Não. Vitor, para quê? Dialogar com alguém? Também não. Mas Jesus, ele se afasta da multidão e ele sobe para o monte para orar. Ele deixa a multidão e ele vai para o ambiente de intimidade. É porque Jesus sabia que vento e tempestade só vence se estiver no caminho da intimidade. Jesus sabia que crise, que desespero, que vento, que momentos dificultosos só vence quem estiver no monte. Aí ele deixa a multidão, ele se afasta da multidão e ele pega o caminho do monte. Quando eu li isso aqui, Deus falou comigo dizendo: Vitor, tem momentos que é necessário se afastar da multidão para voltar para o caminho da intimidade. Tem momentos que é necessário se afastar de pessoas para subir para o caminho de intimidade. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas eu tenho que falar. Deus está limpando algumas pessoas de perto de você, Elite, Remintro, levasse, para te levar de volta para o caminho da intimidade. Quando ninguém orava, quando ninguém falava com você, buscava Deus, aí começaram a se aproximar, começou a ter título, começou a ter cargo, eu vou falar, começou a ter cargo, começou, oh glória, a ser reconhecido, não procura mais o lugar da intimidade com Deus, mas Deus está dizendo, para quem veio aqui, em uma sexta-feira como essa, está procurando o caminho da intimidade, vai vencer vento, está procurando o caminho do monte, vai vencer vento, está procurando o caminho da oração, vai vencer a crise. Deixa eu ver quem acredita nessa verdade. Deus está dizendo: eu estou tirando pessoa para você voltar para a oração. Deixa eu ver quem vai voltar para a oração. Deixa eu ver quem vai voltar para a intimidade. Deus está te trazendo de volta. Jesus, ele se afasta e ele vai para o caminho da intimidade. Há momentos que é necessário se afastar, parar de ser reconhecido, parar de ter nome, parar de querer ter alguma coisa, porque vento e tempestade só vence se tiver na oração. Vento e tempestade só vence se ainda procura o local de intimidade. Irmão, eu me lembro, oh glória, que quando eu comecei, era rodeado de amigos, todo mundo queria estar perto, aí eu comecei a buscar o caminho da intimidade, irmão, não sobrou ninguém, oh glória, ando sozinho, oh glória, muitas das vezes, ninguém reconhece o nosso trabalho, mas Deus olhando e dizendo: está vencendo vento, está vencendo tempestade, ainda procura o local da intimidade com Deus. Deixa eu ver, irmão, Deus está dizendo: deixa ela, oh glória, falar mal de você, deixa ele te afastar, deixa ela falar que você não presta, oh glória, segura essa, não é perca, é Deus te dando livramento. Deixa bloquear lá no WhatsApp, deixa bloquear lá no Instagram, é Deus dizendo: é eu te livrando e te trazendo de volta, é eu te livrando e te trazendo de volta. Hoje o diabo vai ter um ataque
ataque epilético aqui dentro, porque ele pensou que você ia se abater por causa da fala de fariseu. Ele pensou que você ia se abater por causa do título, da honra. Mas olha onde você está. Sendo reconhecido ou não sendo, ainda está orando. Sendo reconhecido ou não sendo, ainda está buscando a Deus. Jesus fica no monte enquanto os discípulos estão navegando. Aí eu gosto do texto por causa disso. O texto diz: e eles chegando no meio. Ah, irmão, se tu não pegar isso aqui, você está mal, hein? E ele chegando no meio. Aí o texto diz: surge um vento e uma tempestade. Meio, na Bíblia, representa ponto de interrogação, porque você não sabe se você vai ou se você volta. Então meio na Bíblia representa ponto de interrogação. E vento e tempestade só surge na vida do crente quando ele chega no meio. Nunca vai ser quando você começa, e nem quando você estiver terminando. Mas quando você chegar no meio, aí começa a surgir o vento e a tempestade. Vem o vento e a tempestade. Aí, pastor, talvez dentro daquele barco, alguém olhou e disse: vamos pular, ou vamos retroceder. Jesus está na praia, vamos voltar. Mas talvez tinha alguém pentecostal lá dentro. Não sei se Pedro, não sei se Tiago, não sei de João, mas olhou e disse: vamos prosseguir, vamos avançar, vamos continuar para frente. O meio não vai nos parar. Oh glória, o que está surgindo agora não vai nos parar. Vitor, prova para mim que vento só surge no meio. Ano de 2020 começou. Eu lembro, irmão, que eu olhei para o cenário e disse: esse é o ano que nós decola, vai ser o ano do nosso ministério. Amigos meus olharam e disseram: pode preparar a mala, que esse vai ser o ano. Aí foi vindo janeiro, fevereiro, março, abril, aí foi vindo pandemia, foi vindo coronavírus, igreja fechando, pessoas se desviando, amigos meus se desviaram, igreja que eu preguei, oh glória, fechou. Mas quando eu olho para um cenário de 2022, eu vejo uma igreja igual a Deus conosco, que olhou para o meio e disse: nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos pular, mas nós vamos continuar. Deixa eu ver quem entrou aqui e não está a fim de pular do barco, mas está olhando e está dizendo: vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Oh glória, segura essa palavra profética. Hoje eu não vim como pregador, eu vim como profeta, dizer para alguém que está aqui dentro: você não vai pular do barco. O meio não te para, o vento não te para, a crise não te para, mas hoje a ordem de Deus é: continua, prossiga, vai para cima, vai avante. Ela mante, é me trolevassi, é me que andará massi, ende, é me te ouve, é me que andarás. Eu estou vendo o diabo, irmão, com uma espada na mão, dizendo: eu vou passar a espada só para você não chegar, só para tua casa não chegar. Mas eu estou vendo Jesus olhando lá do céu e dizendo: eu já dei a ordem para ela atravessar, eu já dei a ordem para a casa dela. Uramansi, emicholamasse. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão, tão grande. Oh glória, faz tempo, emicholamasse, mas Deus está dizendo: essa doença não te matou. Eu estou sentindo um arrepio da ponta do meu pé ao alto da minha cabeça, e Deus mandando eu dizer para uma irmã que entrou aqui dentro: Vitor, fala para ela que ela não vai morrer no meio, mas eu já preparei uma terra, eu já preparei Bete saída para ela atravessar.
Remante, remasse. Eu estou vendo alguém querendo pular do barco. Alguém olhando e dizendo, dá tempo, vamos pular. Parece que está mais tranquilo lá para trás. Vamos pular. Não aguento mais ficar dentro do barco. Como eu sinto uma graça de Deus aqui, irmão. Não dá mais para mim. Segura. Alguém olhou e disse, amanhã, não hoje, vai ser o meu último culto de jovens. Vou pular do barco. Mas Deus trouxe esse magrelo com uma palavra profética para você. Você não vai parar por causa dessa depressão. Você não vai parar por causa do vento que surgiu no meio. Mas na noite de hoje eu estou te dando força. Na noite de hoje eu estou te sustentando. É mate, lavasse. Na noite de hoje eu te trouxe aqui para dizer para você: você não vai parar. Você não vai desistir. A ordem de Deus para você é: avança. Alguém vai chegar no próximo culto dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O vento não me parou, a tempestade não me parou. Eu venci o meio, eu venci o meio. Olha lá, eu estou vendo uma igreja vencendo, eu estou vendo uma igreja rompendo. Tá difícil, dá vontade de largar, mas Deus está dizendo para alguém: não pula, não pula, não desiste. Não para, vai para cima, Deus conosco. Você tem 5 segundos para glorificar Deus. Você tem 5 segundos. Sacode alguém que está do teu lado. Sacode aí. Vai descer uma graça de Deus aqui. E Deus está dizendo, enquanto você fala para alguém, eu estou renovando alguém que está do teu lado. Eu estou renovando alguém do teu. Fala para ele: você não vai pular. Não é para largar a rede. Não é para soltar o remo. Prossiga. Eu posso descer aqui, apóstolo? Eu vou quebrar a ética, mas eu tenho que dizer para alguém que entrou aqui sem força: irmã, Deus está te sustentando hoje. Prossiga, 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 prossiga. Olha a graça de Deus que está aqui. Olha o renovo de Deus que está aqui. Segura nesse remo, segura nessa rede, porque Deus está dizendo: vai causar, oh glória, dor, vai causar lágrima, mas você não vai desistir. Não pula do barco, mas pelo contrário, o texto continua dizendo: irmão, isso aqui está no texto. Se tu não pegar agora, eu vou atacar essa água na sua chapinha. Isso aqui é caro, está no texto. E todos, juntos, remavam. Foram 12 discípulos que tinham o mesmo jeito, a mesma aparência, a mesma forma. Pelo contrário, eram 12, mas 12 discípulos diferentes. Ninguém pensava igual, ninguém falava igual, ninguém agia de forma igual, mas todos tinham características diferentes. Vitor prova para mim, eu provo. Por exemplo, Pedro era um discípulo explosivo, falava mais do que a boca, era aquele que gostava de falar, agressivo. Lembra do episódio? Foram prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Por causa de Pedro, até transplante de cirurgia Jesus teve que fazer, mas estava dentro do barco. Lembra de Judas? Gostava de dinheiro, traiu Jesus por causa de dinheiro, mas estava dentro do barco. Lembra de Tomé? Era apóstolo incrédulo, Jesus curava, fazia, Tomé ia lá ver mesmo se Jesus tinha feito, era incrédulo, mas estava dentro do barco. Lembra de Mateus? Era publicano, cobrava mais do que devia, mas estava dentro do barco. Lembra de Simão, o Zelote? E Zelote era uma tribo que matava publicano, mas estava dentro do barco. Sabe o que Jesus falou para mim? Eu pego pessoas diferentes, coloco dentro do mesmo barco e faço remar